Lutamos com armas de fé. Nada irá resistir enquanto adoramos. Amém? Bom dia. Chegou nosso momento devocional. Pulações. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Bom dia, bom dia. Vitorioso és, né? Vitorioso és, na tempestade está. Amém? Teu nome. Bom dia para você que está chegando. Nosso devocional hoje é poderoso, hein? A gente está falando sobre Provérbios. Provérbios é um livro da sabedoria, gente. É sério esse negócio. Se a gente lê Provérbios sempre na nossa vida, o risco da gente errar vai ser bem menor. Então, Provérbios é um livro poderoso que é usado em muitos lugares, tá? Pessoas diversas, não só cristãos. Em vários lugares, pessoas de alto conhecimento, intelectuais, doutores, usam provérbios. Tá? Vamos nos ligar nisso, porque aqui está o tesouro, aqui está a chave, aqui está o código de vida está aqui, dentro dos ensinos de provérbios. Alita, não sei o que eu leio, onde eu começo. Começa em Provérbios. Você vai ter prosperidade, vai ter discernimento, vai ter muita sabedoria. Tá? Ler assim e meditar. Então hoje, nós estamos no nosso devocional, né? Nós estamos lendo a Bíblia desde o início do ano, a Bíblia toda. Vocês vão lendo no seu tempo, vai ouvindo, né? Tem um aplicativo de Bíblia que você pode ouvir. E aqui no nosso devocional, a gente desenvolve um dos versículos, um dos capítulos, para a gente poder meditar aqui junto, tá? Amém? Então, bom dia, deixa eu ver quem tá aqui. Juliana, bom dia. Roseni, Ana Cristina, bom dia, paz. Eita, Ana Cristina, Deus te abençoe, te guarde, proteja, tá? Vai com o Senhor. Adriana, Isabel, Deus abençoe. E, para quem eu não fui ontem, né? Ontem a gente teve uma sala de oração aqui, muito poderosa. Para que eu sei que muitos de vocês estão na igreja, né? Mas tivemos um grupo bom. E eu quero desejar também parabéns para você, que eu não consegui falar ontem. Ontem a gente trouxe uma palavra sobre Débora, quando ela fala que eu me levanto como mãe. Não como profetisa, ela não se levantou como esposa, ela levantou como mãe. Então hoje eu trouxe uma palavra sobre isso, foi profundo. Amém? Que Deus te abençoe. Você, intercessora, você tem um útero espiritual. Então você é uma mãe espiritual, porque você ora, você intercede, você chora, você clama, seja a hora que for. Amém? Deus te abençoe, Jaque, Deus te abençoe, a paz. Parabéns para todas nós, né? Vamos orar? Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por esse privilégio de estarmos aqui. Senhor, é uma manhã, Senhor. Muitas dificuldades aparecem, mas nós nos colocamos, Senhor, nesse lugar para dar prioridade a falar da Tua palavra, a orar. Antes de sairmos, antes de trabalharmos, no caminho do trabalho. Enfim, Pai, nós inclinamos o nosso coração para meditar nessa palavra. Por isso eu te peço, Senhor, ilumina minha mente, para que eu possa lembrar, para que eu possa falar aquilo que o Senhor quer transmitir no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Diga amém aí. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, mamãe. Vamos lá. No capítulo 5 de Provérbios, né? Agora é uma advertência contra a imoralidade. Aí, gente, a gente sabe que é um lugar, né, que a gente precisa
entender que é uma das áreas que mais leva o ser humano a se afastar de Deus. Porque o pecado contra o corpo, todos os pecados, a Bíblia fala que é fora do corpo. Mas a imoralidade sexual, ela é um pecado contra o seu próprio corpo. E quem habita no teu corpo? Né? Quem habita no corpo? Jesus, o crente que tem Jesus, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não está ali, algum outro vai estar. Mas, Thalita, não tem assim zona neutra, não. Ou é um, ou é outro. Entendeu, gente? Ou é um que vai estar atuando, ou é o outro. Às vezes, sutilmente. Então, se você não está em Jesus Cristo, você precisa vir para Jesus. Você precisa aceitar Ele como seu Senhor, Salvador, Senhor da sua vida, tá? Por quê? Porque é só através dele que há a libertação. Quando a gente abre a porta para Jesus entrar, a gente fala com a nossa boca. Como é que eu abro, Natalita? Eu confesso com a minha boca, né, e com o meu coração, de todo o meu coração. Mas eu tenho que falar. Porque o mundo espiritual foi feito como? Haja luz, haja pela palavra. Então a palavra tem poder, ok? Então eu preciso declarar. Eu preciso manifestar o meu desejo diante de Deus e diante dos homens. Que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu preciso manifestar isso de alguma forma. Então, nesse momento, há uma intervenção divina ao seu favor. Jesus Cristo assume o lugar, os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Aí começa o processo de libertação, porque o diabo ele não quer perder. Né? Ele não quer assim, sair do terreno que ele já estava usando ali há tanto tempo, aquele terreno. Entendeu? Sabe quando a pessoa invade uma propriedade? E aí a justiça vem, porque fala assim, essa pessoa agora comprou, né? Comprou essa propriedade aí. Só que a pessoa que está ali dentro, ela não vai sair fácil. É ou não é, gente? Ela vai arrumar uma brigalhada, ela vai falar que tem filhos, ela vai falar que tem não sei o quê, e mas a pessoa está com a ordem jurídica na mão. Esse terreno é meu. Só que não vai sair assim. O diabo, ele é terrível. Ele vai ter que sair, porque ele já perdeu, tá? Mais cedo ou mais tarde. Aí o processo começa como? Olha, eu tô fazendo um paralelo, tá? O processo começa como? Essa pessoa vai começar a orar mais. Ela vai começar a ler Bíblia. É o processo de limpeza. Orar, ler Bíblia, conhecer Jesus. Aí aqui é onde a gente chama do discipulado. Por isso que libertação é para crente. E não é para crente novo convertido. Que ele ainda não tem firmeza na fé. Ele não tem firmeza. A gente vai fazer um processo de libertação com ele, um mapeamento, vai mostrar tudo para ele, vai orar, vai mandar os demônios embora. Só que a Bíblia fala que ele sai, vai para lugares áridos e ele volta. Porque ele encontra a casa vazia, adornada, sem nada lá dentro. Por isso que não consegue sustentar uma libertação. Então essa pessoa ela precisa de quê? Agora, discipulado. Conhecer Jesus, conhecer o que é pecado, conhecer que aquelas coisas que estava praticando, quais eram as consequências que tinha naquilo ali. É isso que é libertação, gente. Ela lidar responsavelmente agora com as consequências do pecado. Então, a gente precisa sentar para poder entender o que é libertação. E para isso eu fiz uma mentoria. Tem aqui na minha plataforma, para você conhecer todo o material e depois passar pela libertação. Que é agora eu abandonar o pecado. E eu sei que tudo aquilo que eu pratiquei, quando eu venho para Jesus, os meus pecados são perdoados. Meus pecados são perdoados. Jesus perdoa tudo. Através de Jesus nós temos perdão. Agora, as consequências desse pecado, gente, não tem como. A gente vai ter que lidar com ele. E a gente lida com ele no processo de libertação. É reconhecendo, é confessando, é fazendo oração de renúncia. Entende? É isso. Então, aqui no capítulo 5,
A imoralidade, tudo isso eu falei para mostrar para você o seguinte: a imoralidade, pecado sexual, é um dos pecados, é o pecado que mais aprisiona o homem. Porque ele mexe com corpo, alma e espírito. Quanto a Lita, achei interessante isso. Hoje eu vou estar dando uma aula para um grupo de mentoria ao vivo. Se você quiser participar dessa aula, você me procura, me chama no privado ou chama a Juliana, tá? Para que a gente possa te conduzir para essa sala hoje, que eu vou aprofundar em cativeiros espirituais. Aí a gente vai falar sobre vários cativeiros, tá? Quem já está na mentoria inscrito já está participando, tá? Quem não, quem foi aluno, procura. Ah, Madalena, eu queria participar, me procura que eu vou passar para você, tá bom? Vamos lá. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Olha o que diz o capítulo 5 de Provérbios. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Inclina os ouvidos à minha inteligência, para que você conserve o discernimento e para que os seus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher imoral, aqui começa, os lábios da mulher imoral destilam mel. É como se fosse Salomão pegando na mão do filho, botando ele sentado assim e explicando para ele, né? Ele era um homem que tinha essa sabedoria, inclusive tinha experiência, né? Porque a Bíblia fala que... Quantas mulheres, gente? Vamos ver se vocês estão ligados aí. Quantas mulheres a Bíblia fala que Salomão teve? Vou beber um pouquinho de água aqui. Fala pra mim. Concubinas e princesa. Deus tem a ver com isso? Não. Deus não tem a ver com esse negócio de um monte de mulher, não. Ó, 1000. Ó, já teve alguém aqui que acertou. A Cris. 1000. Isso, ó, Jaque. Gente, 700 princesas. 300 concubinas. Aí isso é assunto para um outro momento, né? Mas isso fez com que Salomão também se perdesse no final, tá? Então ele está falando de algo que ele já experimentou, ele viu. Então fez com que ele se perdesse no final. Então, ó, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de 2 gumes. Então, preste atenção. Os seus pés descem para a morte. Então, quem se envolve com um tipo de pecado nessa área, a tendência é isso aqui, ó. Aí eu paro para perguntar a vocês, é ou não é? Vocês já não viveram ou já não veem isso acontecer na família, essa situação? E quantos anos esse provérbio está escrito? Mais de 2000 anos. E a gente vê isso acontecendo no dia de hoje. Então, se a gente pega o Provérbios e ata no nosso coração, pega isso aqui como uma base para a nossa vida, isso vai fluir. Então, ó, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não faz plana a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Ele está usando a figura de uma mulher, gente, mas é um espírito, tá? Que usa tanto mulher quanto homem, tá bom? Que Salomão está falando aqui pro seu filho, vamos dizer assim, né? E agora, meu filho, escuta o que eu digo e não se desvie das palavras da minha boca. Afasta o seu caminho desta mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não dê aos outros a sua honra, nem a sua vida a homens cruéis, para que os estranhos não se fartem dos seus bens. Está falando de material, né? Filhos. E o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Vai pensando aí, ó. No fim da sua vida, você ficará gemendo
quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? Você vai falar assim, poxa, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu não ouvi a palavra de Deus? Olha a ruína que eu tô aqui, que eu fui dando vazão a esse prazer, né? Então o fim de todo mundo é isso aqui, gente. Quem entra para esse caminho pode ser o homem mais culto do mundo. O fim é esse aqui, tá? Isso é bíblico. Então você dirá, como foi que eu pude odiar o ensino? E não escutei a voz dos que me ensinavam. Olha, Provérbios 5:13. Não escutei a voz dos que me ensinavam, nem dei ouvido aos meus mestres. Pai, mãe, pastores, líderes, que sempre está falando com a gente. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Então, é ou não é? Fala para mim, sim ou não? Fala sim ou não? É ou não é uma realidade hoje isso aqui? E quantos anos isso está escrito? Então é isso. Aí, irmã Thalita, mas preste atenção, eu estou orando. Eu estou orando para esse filho, eu estou orando para esse marido, eu estou orando para essa pessoa, porque ela está nessa situação. Sim, ó. Isso aí. Eu estou orando para essa pessoa. Irmão, ele está nesse caminho perverso, que leva à destruição. Então é bíblico. O que nós precisamos orar e precisamos aconselhar e falar assim, olha meu filho, olha minha filha, lê aqui. Eu te dar aqui um capítulo para você ler de uma Bíblia. Vai lendo isso aqui. E começa a falar para orar a Deus, pedir o Espírito Santo para isso entrar no coração dele. Porque tem uma venda, uma cegueira espiritual. Meu filho, não tem outro caminho. Eu vou orar por você, eu estou orando por você. Mas você precisa ter conhecimento, entender que esse é um caminho que já está escrito na palavra há muitos anos, que é de destruição, filho. Não vai muito longe, tá? Mas eu estou orando. E eu tenho fé. Então você precisa orar e você precisa falar para ele de uma forma, né, que você consiga, com sabedoria, em algum momento, você vê uma brecha, você fala sobre isso para ele. Porque aí, ó, além da oração, ele vai ouvir o que está na Bíblia e o Espírito Santo vai mostrar para ele no dia a dia. Entendeu? A fé vem pelo ouvir. Então aqui, ele fala assim, ó. Não escutem. Não escuteis a voz do que me ensinavam. Não escutei. Quase caí em ruína. Bebe a água da sua própria externa. Ele fala aqui, ó. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Beba, aí agora ele dá uma orientação. Beba a água da sua própria cisterna. O que ele está falando isso aqui, gente? Em seminários de casais, muitas pessoas usam esse texto aqui. Beba a água da sua própria cisterna, ou seja, tenha a sua própria mulher, tenha o seu próprio esposo, tenha a sua própria pessoa para você conviver. E das correntes do seu poço, beba da sua própria cisterna, porque você derramaria as suas fontes lá fora. Está falando de fidelidade. Por que você vai derramar o que você tem lá fora? E os seus ribeiros de água pelas praças? Por que você vai sair dando aí? Vamos botar assim? Vai sair pegando todo mundo aí. Está derramando suas correntes de águas por aí. Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegra-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciam você. Que todo o tempo embriague-se sempre com as suas carícias. Olha aqui, gente, isso aqui está falando de intimidade. Mas Thalita, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Entendeu? Ó, meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque o caminho do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura.
sai cambaleando por aí. Gente, e o negócio está escrito há 2000 anos atrás. Olha o que ele fala. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso da sua loucura. Sai cambaleando por aí. Então, deixa eu trazer uma aplicação, né? Que eu preparei aqui desse texto pra gente, tá? Esse capítulo 5 de Provérbios é um chamado urgente à sabedoria. Deus está nos chamando à sabedoria e ao discernimento diante da sedução, tá? E do prazer momentâneo que leva à destruição. Salomão, ele escreveu como pai ao filho. Adverte contra a mulher imoral, símbolo da tentação, tá? Cuja aparência é doce. Aquele, é isso mesmo. Cuja aparência é doce, né? Mas seu fim é amargo como um abismo. Esse texto é profundamente profético, também pastoral, pois lida com uma das maiores fragilidades humanas, que é o quê? O desejo desgovernado. Gente, estava até recentemente comentando isso, conversando vários assuntos, eu estava comentando isso com uma pessoa. Eu falei assim, olha, lá na aula, a professora, né, na sala de psicologia, ela falou assim, o ser humano, ele já nasce com esse desgoverno, a vontade de fazer tudo, de pecar, né, de vontade de... sem freio. Tanto que a criança, né, se você não botar um limite na criança, ela faz o que ela quer. Certo? A Bíblia fala que a astutícia está no coração da criança. Então a gente já nasce com esse DNA do pecado. Esse desejo desgovernado. Inclusive na área sexual. Então, o que a gente fala, né, o termo que a gente usa na psicologia, o que vai barrar? Qual é a barra? São muitas vezes os conceitos, né, da sociedade, a nossa forma de lidar um com o outro, aquilo que é imposto a nós para que a gente possa conseguir viver bem. Então, eu não posso sair por aí fazendo o que eu penso que eu quero. Existe uma ética, algo que te freia. Você precisa de algo que freie você, que barra você. E o que a gente tem como cristão que nos barra? É a palavra de Deus. É ela que nos conduz, é ela que nos orienta, é ela que nos mostra o caminho, diz o que eu devo e o que eu não devo. Tá? Então, o desejo de governar está no nosso coração já tá, gente? É todos nós. Se a gente não tivesse a barra, o controle que fosse o Espírito Santo, ou não é? Fala pra mim aqui, vocês. Nada de religiosidade, a verdade é essa. A gente faria um monte de coisa, inclusive na área da sedução, da perversão sexual. Então tem esse desgoverno na nossa vida. Olha, é isso. Então, Salomão, ele fala não apenas da infidelidade conjugal. Depois compartilha essa live com pessoas que você pode. Eu vou colocar no YouTube essa live também, você compartilha, você deixa o like, tá? Pra gente poder crescer esse canal lá. As pessoas precisam ouvir uma palavra como essa. Então, o capítulo 5 de Provérbios é um chamado de urgência à sabedoria e discernimento diante da sedução. Nós precisamos entender isso. Então, Salomão, ele fala não apenas da infidelidade conjugal, mas da sedução, tá? Espiritual, que nos afasta dos caminhos de Deus. O ensino é claro, a sabedoria protege. A sabedoria protege, enquanto que a imprudência destrói. Então, a gente está orando pelos nossos filhos, a gente está orando por alguém, precisa mostrar isso para eles. Eles precisam ter conhecimento disso, eles precisam ter contato com essa barra. Mostrar para ele, olha como vai ser o fim dessa situação, é essa. Tá? Se você não voltar, não se arrepender. Então, é uma convocação para valorizar a fidelidade, a aliança, o temor ao Senhor, né? Como barreiras contra o engano da sedução.
no versículo do 1 ao 2 fala: filho meu, atende a minha sabedoria. Salomão, ele começa exortando a escuta. Ele, primeira coisa, escuta, meu filho, presta atenção no que eu estou falando. Ele está exortando que você escuta, ativa. Escutar muitas vezes é o quê? Eu prestar atenção, eu ler e meditar sobre aquilo ali. Tá? Ouvir conselhos sábios é a primeira barreira contra a queda. Então, para você, irmã, para você, irmão, que está passando por uma sedução, está passando por uma situação como essa, busca ajuda, conselhos, tá? Dentro da mentoria, você tem de bônus um mapeamento espiritual, que é um atendimento individual que você faz comigo. Muitas pessoas que passam por aqui, elas estão vivendo esse aqui, momento dessa fragilidade na carne, não consegue se sair, tá? E aqui dentro da mentoria a gente vai aconselhando pela palavra. E isso é importante, porque isso, né, muitos ensinos são muito distorcidos, né? Então a gente precisa buscar ajuda de pessoas que possam te aconselhar. É uma escolha diária de atenção, tá? A gente precisa entender isso. Os lábios da mulher estranha destilam favo de mel. Então a sedução é suave no início, mas seu fim é morte. A aparência agradável esconde consequências dolorosas, tá? A tentação nunca se apresenta como destruição, mas como algo inofensivo. Reconhecer isso é sabedoria. Sabe? E é o conselho dele: fuja, afasta dela o teu caminho. Viu o que ele fala? Então Salomão não negocia com a tentação. Ele fala: não negocia com a tentação, meu filho. Fuja. Eu sou uma mulher de oração, né? Ou eu sou uma pessoa que eu leio. Essa pessoa não tem nada a ver comigo. E aí você fica ali no dia a dia negociando aquela conversa. Não tem negócio com a sedução. Preste atenção. É fugir. A proximidade é a porta da ruína. É laços de morte que tem ele envolvido, tá? Não brinque com limites. Corte o mal pela raiz. Tá? Hoje eu vou aprofundar em cativeiros espirituais. Vou falar sobre muitos temas também dentro da aula de hoje. Tá forte o negócio. Tá? E quando ele fala beba água da tua própria cisterna, ele está fazendo um apelo, né? A fidelidade no casamento. A intimidade com o cônjuge deve ser suficiente, plena e protegida. Tá? A aliança precisa ser nutrida, celebrada. Fidelidade é proteção. Tá, gente? O diabo não tem como entrar dentro do seu casamento se você está passando por crise de desentendimento, é uma coisa. Agora, infidelidade, você desprotege não só você, mas a sua esposa, o seu esposo e todos que estão debaixo desse teto. Os filhos ficam sujeitos a abuso, sujeitos a perversão sexual, a ter dificuldade na sua identidade de homem, mulher. Tudo acontece aqui debaixo por conta da infidelidade. Eu falo mais isso na mentoria, tá? Deus vê tudo. Os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor. Tá lá no versículo, quando ele fala, né? Versículo do 21 ao 23. Ninguém engana a Deus. O fim da sedução é cativeiro e morte espiritual. O temor ao Senhor é o início da libertação. Então, quando a gente vem trazendo as pessoas, quando a pessoa me procura, né, passar por um mapeamento, isso aqui já é o princípio da libertação dela. Só ela preencher aquela ficha, só ela se submeter a isso aqui, ela já está passando por um processo, tá? Ela reconhece. Caminho para escapar da sedução. Vamos lá? Valorize a sabedoria. Alimente sua mente com a verdade. Primeira coisa aqui, ó. Depois, reconheça o perigo real da tentação. A sedução tem aparência, mas leva à destruição. Parece ser uma coisa inofensiva. Mas se você já percebeu, fuja.
é mesmo, é radical. Senão, já era. Tá? Afasta-se deliberadamente. Corte acessos. Fuja de situações. Ah, tá o contato. Essa pessoa me pega, essa pessoa me leva. Corta esse contato. Tá? Ela é sedutora. Ó. Seja intencional na fidelidade. Invista em sua aliança. Invista. Ah, eu fico esperando, né, o outro fazer. Faz você. Invista na sua fidelidade. Tá? Passeia. Saia, marca alguma coisa. Conversa. Ah, não quer saber de conversar, mas você vai arrumar um jeito, você vai conversar. Entendeu? Tenha consciência da vigilância divina. Viva com temor e responsabilidade. E a gente traz aqui, desde o início do Provérbios, eu estou trazendo um exemplo de José, né? José e a mulher de Potifar. José foi seduzido, gente, com insistência pela esposa de Potifar. E a Bíblia fala que ele fugiu, literalmente, da situação. Mesmo pagando um preço alto, que foi a prisão. Mas ele fez isso. Ele fugiu. Ele é um modelo de alguém que escolheu agradar a Deus acima de seus desejos e da pressão. Tá? Então, precisamos entender isso. Como José, precisamos ter um não. Pronto. E uma decisão firme de não pecar contra Deus. A sabedoria se expressa não só pelo conhecimento, mas pela ação concreta de se afastar do mal. Então, que Deus te abençoe, que você entenda que todo livro, toda a palavra de Deus é instruída. Lá em Timóteo diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos exortar. Então, ela é apta para tudo. Toda a escritura. Então, esse capítulo 5 de Provérbios, advertência contra a imoralidade. Que você possa meditar sobre isso na sua vida, na vida de quem você está orando, né? Do que você está vivendo dentro da sua casa. Então, precisa desse discernimento, desse conhecimento, para a gente poder vencer essa tentação. Tá? A tentação é muito sutil, gente. E geralmente quando você está em momentos de carência. Tá? Então, assim, pede a Deus sabedoria. Porque depois você vai ficar frustrada. Ela vai seduzir, vai levar você para um caminho pior. Tá? Então, vença agora, diga não. Precisamos ter um não pronto. Vai doer a carne? Vai. Vai, às vezes, vai. Mas a tua alma, tu vai salvar a tua alma de coisas piores, tá? Amém? Que Jesus te abençoe. Deus abençoe nossas irmãs que entraram depois, irmã Terezinha, Cleo, Graciele. Nós falamos hoje sobre sedução. Está no capítulo 5 de Provérbios. Depois vocês compartilhem essa live. E quarta-feira a gente volta, tá? A gente vai vendo os capítulos. Eu vou destacando aqui alguns importantes para o nosso dia a dia. Então, essa meditação, esse devocional de Provérbios, gente, ó. Ata no teu pescoço. Guarda na tábua do teu coração. Porque uma hora, quando você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar dessa mensagem. Deus te abençoe. Então, se você quer participar hoje da aula que eu vou dar de cativeiros sexuais, são 2 aulas, nessa segunda e daqui a 15 dias outra. Você me procura ou procura a Juliana, que a gente te orienta para você participar dessa aula. Agora, se você ainda não entrou na mentoria, nós temos muito material lá de estudo, de ensino, apostila, orientação, e também você pode passar pelo atendimento quando você entra pela mentoria, tá? Então, que Deus te abençoe mesmo. Que o Senhor fala melhor em seu coração. Cuida da sua vida, tá bom? Senhor, nós te agradecemos por essa sala, Senhor, de devocional. Muito obrigado, Jesus. Continua conosco, Espírito Santo. Continua com cada um que entrou, cada um que passou por aqui, aqueles que vão ver pelo YouTube. Também eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra fale, oriente, desperte, livra, Senhor, dá livramento. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.